Vamos para mais uma conversa, glória a Deus e aleluia. Hoje nós estamos começando uma série. O nome da série é Não se distancie do altar. Não se distancie do altar, tá bom? Vamos orar. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, me dá graça. Eu quero ser ferramenta usada pelo Senhor. E para isso eu te peço nesse momento que o teu Espírito Santo continue me ajudando, continue me usando, que da minha boca saia aquilo que o Senhor tem reservado para os teus filhos, em nome de Jesus. Concorda? Diz amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nome da série que vamos iniciar: Não se distancie do altar. Nome da reflexão, tema da reflexão de hoje: coração de adorador. Coração de adorador. Nome da série: Não se distancie do altar. Eu falava pela manhã, ontem eu assisti um vídeo, enquanto eu me organizava, me preparava para o início dessa reflexão, dessa sequência de reflexões. Eu vi um vídeo de uma menina, um vídeo de 7 minutos, uma menina falando muita coisa importante, numa simplicidade, mas numa autoridade tremenda, uma unção que Deus derramava sobre a vida dela. Infelizmente, muitas pessoas estão se aproveitando desse momento de pandemia para se afastar de Deus, infelizmente. É triste, mas é um fato. Infelizmente, nós temos no decorrer da caminhada, da jornada de fé, aquelas pessoas que vão andando, que vão seguindo junto, mas parece que vem arrastado para a igreja. Você já viu que parece que tem pessoa que vem arrastada assim, ó? Alguém está arrastando a pessoa, parece que ela está sendo obrigada a vir para a igreja. Aí tem uma situação como essa, onde diz, não pode ir, tem que ficar em casa. Quem quiser cultua em casa. Tem muita gente que se afasta. Tem muita gente que deixa de buscar a face de Deus. Então, esse momento que nós estamos vivendo, ele é perigoso. Ele é um momento perigoso, que exige cuidado redobrado, espiritualmente falando. Essa semana nós tivemos uma reunião com o pastor Toninho, uma reunião online, e ele falava do temor pelas crianças, por exemplo. Já faz 4 meses que as crianças não estão numa sala de aula ouvindo, aprendendo uma lição, como são chamadas, com as tias da escolinha. Não é toda a casa que a criança vai assistir uma lição. Eu tenho a felicidade, por exemplo, é a misericórdia de Deus. O Luiz Felipe, ora está assistindo o Davi e o Golias, ora está assistindo a criação, ora está assistindo o nascimento de Jesus, ora está assistindo a crucificação de Jesus. São os desenhos, tem tantos desenhos, e graças a Deus, ele se achou, se encontrou com esses desenhos, com essas histórias bíblicas, e ele assiste ainda hoje. Ele tem um vídeo, fiz o vídeo dele brincando, encenando como ele sendo Jesus, carregando uma cruz de madeira nas costas. Aí ele deita, aí ele sozinho, a gente fica acompanhando. Eu fico feliz, dá uma satisfação, é uma gratidão a Deus. Espero eu que Deus dê sabedoria a nós, a Ele, para que continue nessa lida de se familiarizar com histórias bíblicas, com textos bíblicos. Mas não são todas as casas que isso acaba acontecendo. E eu não vou falar que, olha, conosco acontece porque nós somos. Não, não é. A mesma dificuldade que eu tenho na minha casa, eu tenho certeza você tem na sua casa, e outros tantos tem, cada um em sua casa, em sua família.
É um fato. Nós precisamos redobrar o nosso cuidado, redobrar a nossa atenção. Você já viu mais de uma vez que eu vim para cá, ele veio junto, ele estava junto aqui no templo. Quero falar no microfone. Vamos lá, vai falar no microfone. Vai mandar um oi para o pessoal, vai fazer uma oração para o pessoal. Isso tudo é instigando a criança a crescer dentro desse mundo, dentro desse contexto que nós vivemos. Mas quantas crianças estão longe de Jesus nesses dias? Quantas famílias que não têm conseguido, não estou dizendo que é por negligência, mas não tem conseguido, de repente, colocar a criança para acompanhar, para ouvir junto. Então, essa semana é uma semana de reflexões dentro desse tema. Não se distancie do altar. Quantas pessoas longe do altar? A pessoa, eu espero que os irmãos me entendam, ninguém se sinta atacado. Até porque não é essa a intenção. Mas quantas pessoas tem tempo para isso, para aquilo outro, para não sei mais o que, mas não tem, de repente, 32 minutos, 34 minutos, que é o tempo de reflexão, para acompanhar através do YouTube, por exemplo, uma pregação, uma reflexão. As pessoas, elas estão se distanciando, e isso é perigoso. Isso não é bom. Eu espero que no decorrer dessa semana nós consigamos despertar, melhorar o nosso relacionamento com Deus, mas de alguma forma estendermos a mão a outras pessoas. Você conhece alguém, por exemplo, que congrega aqui conosco, que não tem acompanhado, que não tem se envolvido, que tem se distanciado? Manda uma mensagem, manda um link, compartilha uma reflexão, chama a pessoa para acompanhar com você através das redes sociais. É tempo de nós nos aproximarmos cada vez mais. Eu falava de manhã da China. Na China, as igrejas estão sendo perseguidas, os cristãos estão sendo mortos, os templos estão sendo destruídos. Eu conversava com uma outra pessoa ainda hoje, e eu dizia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu espero, nós esperamos que logo acabe, logo nós nos reunamos dentro do templo. Mas quem é que sabe até onde vai, até quando vai? Ninguém sabe. Ninguém sabe até quando vai tudo isso. Digamos que precisemos ficar desse jeito. E aí? Pelo menos a internet nós conseguimos melhorar, ajustar, Graças a Deus, graças à contribuição do irmão, da irmã. Estamos pagando caro da internet, mas pelo menos você está sendo alcançado com uma transmissão de qualidade, porque está com qualidade. Não estou dizendo que não dá para melhorar, dá para melhorar, mas está com qualidade. Graças a Deus podemos acompanhar as reflexões juntos. Mas do jeito que o negócio anda, nós temos que nos fortalecer em Jesus. Vamos ler a Bíblia. Will, Salmo 122, verso 1. O salmo é atribuído a Davi. Olha o que Davi diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, nós estamos falando citando um salmo escrito por aquele que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, por quê? Fez coisas erradas? Fez.
mas ao mesmo tempo que fez coisa errada, se arrependeu e buscou em Deus a misericórdia, reconhecendo a sua limitação, a sua falha, reconhecendo a sua necessidade e dependência de restauração através de Deus e da palavra de Deus. Veja, o Salmo de número 122 está dentro de um contexto que é do Salmo 120 até o 134, conhecido como Cântico dos Degraus. Eram salmos que os judeus cantavam, porque todo ano o judeu ia até Jerusalém. Todo ano o judeu ia numa das festividades, inclusive uma lei, né, estabelecida pelo próprio Moisés, dada através de Moisés, aonde todo ano o judeu ele precisava peregrinar até Jerusalém. Então eles iam cantando esses salmos, do 120 até o 134. Eles iam cantando, um a um, até chegar no templo. Aí no templo, nas escadarias, era a mesma forma, iam cantando. E isso tem um ato simbólico e profético. A Bíblia diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. À medida que você vai lendo, se familiarizando, meditando, aprendendo e praticando a palavra, você vai sendo limpo, você vai sendo transformado. Vai sendo transformado. Pois bem, então o salmista diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É válido nós pensarmos, dois pontos a respeito da alegria do salmista, quando ele diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Só pode ir quem está livre. Ir implica em liberdade. Quem não está livre não vai, fica. Então, se o salmista diz, vamos, é porque ele está livre. Logo, quando se fala alegrei-me com os que me disseram, tem muita gente que não sabe valorizar essa liberdade que tem. Não sabe valorizar. Vamos ler a Bíblia. Duas questões bíblicas dentro do contexto de Israel, mas que se aplicam nos dias de hoje também ao povo de uma maneira geral. Dois textos. Primeiro, Salmo 42, verso 1. Salmo 42, verso 1 e até o verso 3 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Então, primeira situação, o salmista, no Salmo 42, ele está dizendo assim, eu gostaria de estar lá, eu gostaria de estar cultuando no templo, adorando, buscando a Deus, mas ele não pode. Por algum motivo ele não pode. Por algum motivo ele está privado de cultuar a Deus. Um outro texto que apresenta uma situação coletiva, essa é uma situação pessoal. Agora nós vamos ler um texto de uma situação coletiva, onde pessoas gostariam de estar juntas cultuando a Deus, mas também não podiam. Salmo 137, verso 1, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Quem sentamos e choramos? Quem? O povo judeu, que estava exilado. Eles estavam juntos, exilados na Babilônia. Ali, nos salgueiros, ou seja, debaixo das árvores, chamadas salgueiro, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Então
olhando para o texto, olhando para a proposta de reflexão, começando uma semana de reflexões cujo tema é não se distancie do altar. Nós precisamos valorizar a liberdade que temos. Eu preciso valorizar a liberdade que eu tenho de eu chegar aqui, de eu ter estrutura para conversar com você, de ter uma internet que está fazendo chegar até você a minha voz, a minha imagem, de eu ter um grupo de jovens que estão aí dispostos a contribuir. Eu preciso valorizar o grupo de pessoas que me acompanha fielmente. Independente do número, há um grupo que acompanha ao vivo, mas há um grupo que acompanha após. E eu costumo falar para você, eu sou grato a Deus pela sua vida. Nós precisamos valorizar a liberdade que nós temos. Tem muita gente que gostaria de cultuar a Deus e não pode. Tem muita gente que gostaria de chegar até um templo para adorar, mas não pode. Nós podemos, ainda que hoje, isolados por conta da pandemia, mas daqui a pouco isso passa e nós vamos estar tudo junto aqui. Mas não dá para estar aqui no templo, mas dá para estar aí na sua casa. Valorizar na sua casa, valorizar o ambiente, preparar o ambiente, chamar o povo, vai começar o culto, vamos cultuar junto, chamar a família, vamos cultuar junto. Tem muita gente que gostaria e não pode. Muita gente. Tem gente que gostaria de estar cultuando, mas por N fatores que nós não vamos ficar aqui julgando, porque nós não estamos aqui para julgar nada e nem ninguém. Mas tem gente que gostaria de estar cultuando e não pode porque está preso. Tem gente que gostaria de estar cultuando e não pode porque está, de repente, hospitalizado. Tem gente que gostaria de estar cultuando, mas não pode porque tem uma perseguição dentro da própria família. Perseguição religiosa dentro da própria família. Tem gente que gostaria de estar cultuando, mas não pode porque há uma perseguição política. Nós não temos esse tipo de perseguição. Então, para nós, o cultuar deve ser um momento de alegria, assim como o salmista diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí, eu quero apresentar a você características de um adorador. Característica de alguém que ama ir ao templo adorar, cultuar. Característica. E você vai fazendo uma avaliação. Eu vou apresentar características. Você vai fazer a sua avaliação, vai fazer a sua reflexão. É o Espírito Santo que vai falar com você. Ou está falando já com você. É o Espírito Santo que vai te mostrar o que não é, como não é. O que pode melhorar, o que tem que parar. Tá bom? Então vamos lá, característica número 1, do adorador, daquele que ama ir ao templo, daquele que ama cultuar. Característica número 1, obediência em amar. Um dia Jesus foi procurado por um jovem rico, e esse jovem falou, o que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus conversou com ele uma série de fatores, ele falou, tenho feito tudo isso. Aí Jesus diz assim, Lucas 10, 27. Jesus diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, ou seja, alegria, as suas emoções. Não é difícil, agora começou a retomar os campeonatos de futebol, não é difícil de você ver alguém chorando por causa de um time de futebol. Outro dia nós estávamos conversando aqui, aí tinha um irmão que estava falando, corintiano. O Corinthians tá uma draga esse ano. O coronavírus pegou o Corinthians de um jeito que tá feia a coisa lá.
e o irmão corintiano. E aí o Corinthians perdeu um, perdeu outro, perdeu outro. Aí o irmão estava falando que tinha chorado por causa que o Corinthians perdeu. Eu falei, mas você chorou por causa do Corinthians? Ele falou, fez beicinho, sabe quando faz beicinho? Meu Jesus amado, não pode. A pessoa chora por causa de time de futebol. A pessoa chora por causa de novela. A pessoa chora por causa de filme. A pessoa chora por causa de poesia. A pessoa chora por causa de música sertaneja. A pessoa chora por causa de um monte de coisa, mas quando ela está ouvindo a voz de Deus, ela não consegue chorar, ou seja, ela não consegue demonstrar a alegria, porque o choro é o externar aquilo que está falando aqui no texto, de todo o coração. Esse coração está relacionado às emoções, chorar, sorrir, cantar, emoção. Demonstrar, externar a emoção. Característica número 1 de alguém que ama a casa de Deus. Característica número 1 de alguém que ama cultuar a Deus. Pastor Jonathan cantou uma canção aqui, muito joia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não o adoro por aquilo que Ele faz, eu o adoro por aquilo que Ele é. Nós não nos reunimos por aquilo que Deus fez ou vai fazer. Nós nos reunimos porque Deus é bom e a misericórdia dele se estende de geração em geração. Graças a Deus por isso. Olha, obediência em amar. Amar. Então a pessoa ama de todo o coração. É por isso que a pessoa, ela é alegre em cultuar a Deus. Vai para a igreja de novo? Vou. Mas você já foi outro dia. E daí? Estou indo de novo. Tem um lugar que eu gosto de ir, é lá. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas você está assistindo uma live de novo? Você não assistiu ontem? Sim, assisti. E daí? Eu amo ouvir a palavra de Deus. Mas está participando da oração de novo? Você já não orou ontem? Sim. E daí? Eu amo orar, eu amo estar junto dos irmãos falando com Deus. É um relacionamento estabelecido pelo elo da fé. Característica número 2, daquele que ama estar na casa de Deus, ama estar cultuando a Deus. A ação do Espírito é um sinal que o Espírito está trabalhando na vida da pessoa. Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, o salmista diz, alegrei-me. A alegria é fruto do Espírito. Amor, alegria. Tem tradução que usa a palavra gozo. Gozo e alegria são sinônimos. Ação do Espírito Santo. O coração alegre aformoseia o rosto. Então, característica de uma pessoa que ama cultuar a Deus, essa pessoa, ela está sendo ativada pelo poder do Espírito Santo. Ela é alegre, ela cultua, ela segue firme, ela segue forte, ela segue confiante. Característica número 3, uma pessoa que ama estar na casa de Deus, uma pessoa que ama cultuar a Deus, uma pessoa que não se distancia do altar, é uma pessoa que sonha. Salmo 37, verso 4 diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Por que eu amo? Por que eu me alegro em estar na presença de Deus? Eu me alegro porque a palavra fala, ame a Deus de todo o seu coração. Eu me alegro porque a palavra fala que a ação do Espírito produz alegria em minha vida. Eu me alegro porque a palavra me alerta, me assegura, me ensina que se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Sabe? A pessoa ama, claro.
alegria de cultuar, porque a pessoa vai sonhar, e são tantos os sonhos. Ano passado nós falamos só de sonho. É o sonho da casa própria, é o sonho do carro próprio, é o sonho da moto própria, da bicicleta própria, é o sonho do trabalho, é o sonho da empresa, é o sonho dos clientes chegando, é o sonho de conseguir vender, é o sonho da namorada, é o sonho da namorada própria. Tá feia a coisa, né? É o sonho de ter um namorado. É o sonho de casar, é o sonho de ter um filho, é o sonho de ter uma filha. É o sonho, são sonhos. São tantos os sonhos. É o sonho de ver um familiar salvo, é o sonho de ver um familiar liberto. E me permita dizer, esses sonhos e outros tantos que eu nem citei, na presença de Deus eles se tornam realidade. Por isso é importante quando uma pessoa ela diz: eu vou à casa do Senhor, porque na casa do Senhor ela terá os seus sonhos realizados. Outra característica de alguém que se alegra em ir até a casa do Senhor, de se alegra em cultuar, dependência de Deus. A pessoa dependente de Deus, ela se alegra em ir à casa de Deus. O salmista também é salmista, mas nesse momento, 1 Samuel 17:45, o salmista Davi, ele diz assim diante do gigante, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Veja, Davi dizendo assim, eu não dependo de espada, de lança, de dardo, eu não dependo de nada disso. Eu dependo de Deus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Característica. Se alguém te perguntar, mas por que você vai tanto na igreja? Por que você gosta tanto de cultuar? Por que você é tanto... Nossa, por quê? Por quê? Por quê? Você vai dizendo, olha, eu vou falar para você. Você vai ensinar a pessoa. Característica número 1, porque eu sou obediente. Jesus falou, amar a Deus de todo o coração. Característica número 2, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e ele gera amor e ele gera alegria em estar na presença de Deus. Característica número 3, porque eu estou vivo, e se eu estou vivo, eu posso sonhar, e se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Característica número 4, porque eu dependo de Deus. Sem Deus eu não sou nada, não posso nada, não vou a lugar nenhum. Característica número 5, para finalizarmos a nossa primeira conversa, de uma sequência de reflexões debaixo do tema, não se distancie do altar. Característica número 5 é a identidade com o lugar. A identidade. Nós nos identificamos com isso aqui. Nós nos identificamos com as cadeiras, com o altar, com a entrada, com a saída. Nós nos identificamos com os irmãos. Nós nos identificamos com as atividades, com as programações, com os treinamentos, com as conversas. Nós nos identificamos, nós gostamos, nós nos sentimos bem. É uma característica. Se eu vou morar no céu, então eu preciso experimentar um pouquinho de algo semelhante àquilo que vamos viver lá no céu. E a igreja aqui na terra é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. É na igreja que Deus se manifesta de uma maneira tremenda. Por isso há alegria em meu coração quando dizem, vamos à casa do Senhor. É por isso que nós não podemos deixar de cultuar,
deixar de congregar. Nós não podemos aceitar aquela fala, aquela conversa, aquela proposta que vem de reflexão. Ah, mas eu não preciso ir à igreja para cultuar. Eu posso cultuar à distância. Prova disso hoje em dia tudo online. Não, isso daí é uma fala que tem a intenção de afastar cada vez mais a pessoa de Deus. Hoje nós cultuamos online porque é a necessidade. Mas você cultuar presencialmente, você estar perto do irmão, da irmã, apertar a mão, porque quando você aperta a mão, você sente o calor da pessoa, você sente a força da pessoa, você sente ali algo que está vivo dentro daquela pessoa, que vai produzir em você também uma força, um abraço bem dado no irmão, na irmã, aquele abraço que faz com que você se sinta bem, se sinta importante, aquela pessoa contando o testemunho, contando a bênção, aquela pessoa fazendo a brincadeira, aquela pessoa contando como foi o almoço, contando como foi o jantar, como foi o passeio, como vai ser. Isso aí é essencial, porque a igreja é um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo, somos o corpo, Jesus o cabeça. Se cortar minha mão e deixar minha mão lá fora, em instantes ela vai começar a gangrenar e vai morrer. Assim também aqui, do meu pulso para cima, eu vou começar a ter problemas, inclusive muito provavelmente hemorragia, e acabo morrendo também se não for feito algo logo. Ninguém vive longe um do outro, ninguém. Não há como permanecer vivo, não há como permanecer vivo. A aproximação, é o estar junto, é a comunhão, é a forma que Deus estabeleceu para que nós possamos perseverar até o fim e sermos salvos. Conversava ainda com a pessoa que eu conversava hoje pela manhã. Eu dei um exemplo que é bem fácil, é um exemplo bobo, mas tão fácil para se entender. Você acende a churrasqueira lá, a churrasqueira está pronta, as brasas, tal, tudo ali bem viva, pronta para você pôr lá o seu contrafilé, para você colocar lá o frango. O Minduim gosta de frango, colocar o frango lá na churrasqueira, a linguiça. Está lá, está prontinho. Aí você pega aquele tição, aquela brasa, você tira dali e deixa do lado. Os demais tições de carvão, eles continuarão acesos, vivos. Aquele que você tirou e deixou sozinho, em instantes ele vai começar a perder força e logo ele vai se apagar. Nós não podemos nos distanciar. Se distanciarmos uns dos outros, a tendência é começarmos a apagar. Aquela chama que foi acesa dentro do nosso coração, aos poucos ela vai se apagando e logo nós esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te honrando, que Deus continue te fortalecendo, que você continue tendo alegria em cultuar, que você continue se preparando, se arrumando para cultuar, preparando aí o altar na sua casa, preparando a sala, o quarto, eu não sei aonde você cultua, alguns na cozinha, continua preparando. Tem gente que cultua na garagem da casa, não importa o lugar, prepara o ambiente, prepara o lugar, se desliga de tudo e de todos. Agora eu estou cultuando a Deus. Que você mantenha viva essa chama, esse sentimento tão gostoso e tão importante de saber que está cultuando a Deus, porque sabe que Ele vive, que Ele reina e que esse tempo é um tempo que vai passar, mas o principal é no porvir, nós perseverarmos para que quando Ele voltar, Ele nos ache em vida, congregando e cultuando a Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Pastor Joe, vem cá, vamos cantar aquela música que você cantou
Eu não adoro pelo que ele faz. Isso.